Graça e paz, meus amados, sejam todos muito bem-vindos para esse momento especial desta noite. Uns problemas técnicos pediram que a gente continuasse a mesma primeira transmissão, foi cancelada, nós iniciamos então a nova, mas já, graças a Deus, já superados esses problemas, estamos juntos aqui, unidos nesse objetivo de juntos diante do Senhor aqui estarmos e aprendermos mais do Senhor, termos esse tempo de crescimento no conhecimento do Senhor, da sua palavra. É muito bom sabermos que em meio a essa situação difícil que enfrentamos, em que as nossas condições de reunirmos está limitada, nós estamos aqui então para compartilhar com vocês um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem feito, mesmo que um pouco à distância física de vocês. Mas nada que o Senhor faça pode trazer algum prejuízo, pelo contrário, tudo que Deus faz é bom, não é isso? Uma frase que se tornou muito comum depois de um filme Quarto de Oração, né, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Me parece que é desse filme mesmo. Mas entender que Deus é bom para conosco, Deus é bom o tempo todo, em todos os momentos que nós às vezes achamos que não são tão bons, mas Deus está no controle de todas as coisas, Deus está cuidando, Deus está proporcionando todas as condições. Imagine que nós estamos tendo aqui essa dificuldade com referência a estarmos no templo ainda, mas o Senhor proporcionou para esta geração os meios através das redes sociais para que a gente chegue perto uns dos outros. Hoje são dezenas de plataformas que são utilizadas para amenizar um pouco esse afastamento e estarmos um pouco mais perto de vocês. Então esse é um momento especial, nesse dia que se comemora o Dia das Mães, momento especial no mês da família. Hoje pela manhã nós falamos um pouco a respeito do Dia das Mães, da Supermãe, como a palavra de Deus traz esse ensinamento, e você pode ter acesso ao vídeo dessa transmissão de hoje pela manhã através do canal Pr. Paulo César de Carvalho no YouTube, e lá você tem gravada a transmissão desta manhã, e você pode ouvir, pode compartilhar com as pessoas, onde nós tratamos sobre Provérbios capítulo 31, parte dele, a respeito desta mãe, e ali nós chamamos de supermãe, para se conseguir fazer tudo que ela faz. Nós vimos ali naquele momento, tem que ser super mesmo, tem uma capacidade muito especial dada por Deus, tá? Tá lá, você pode acompanhar lá, pode assistir lá, tá bom? E aqui nós estamos então, nesse momento então, para conversar um pouco mais, para a gente aprofundar um pouco mais o conhecimento do Senhor, da sua palavra. Depois, mais ao final, nós teremos um tempo de oração para colocarmos a sua vida, a sua família, a sua casa diante do Senhor, para agradecer a Deus também pela vida de você, mãe, de colocar a sua casa diante do Senhor. E então nós vamos orar nesse momento, vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, te agradecer por esse momento que o Senhor está nos dando para estarmos conectados a essas pessoas agora, através das redes sociais. Alguns estão conectados e assistindo agora ao vivo, outros verão depois.
Pai, em qualquer momento em que ouvirem, cada momento que assistirem, que o Senhor possa trazer uma visitação especial, sobrenatural para a vida dessa pessoa. Que o Senhor possa, Deus, derramar a graça e a bênção do Senhor sobre cada vida agora, Deus. A igreja está reunida através das famílias em lugares distantes, talvez uns dos outros, mas todos nós, unidos no seu Espírito, estamos perto, muito perto, porque somos um em Cristo. E em Cristo nós nos aproximamos uns dos outros, apesar da distância física. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça para entender isso. Também de aprendizado da palavra do Senhor. Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa trazer a palavra do Senhor para cada um de nós e nos dar esse entendimento perfeito do Senhor agindo em nossa vida. Traz paz a esse coração que está aflito, tira, ó Deus, a angústia, a opressão, o desânimo, a tristeza, e traz paz, ó Deus, ao nosso coração, em toda a nossa vida. Pai, nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero transmitir aqui as nossas palavras iniciais para as pessoas que já estão aqui conectadas conosco. A irmã Shirley Ramos entrou hoje primeiro, né, minha irmã? A gente caiu e ela voltou também. Que bom que a senhora está aqui, viu? Continua firme aí com a gente. Débora Trindade, Deus te abençoe, Débora. José Júnior, Deus te abençoe, meu querido, sentindo sua falta, nos ajudando também, né? Cláudia Maria Vieira, a filha Estela Pérez, Sueli Teixeira, Deus abençoe, Sueli, sua vida. Boa noite, Sueli, que bom, chegou a tempo, né? Deus abençoe a todos. Rodrigo, Raquel Safusco, Deus abençoe sua vida. Minha filha Sulamita também. Regis Bernardo também, está ali ligado com a gente também. Então temos uma turma aí já conectado aí com a gente e vamos então mais tarde a gente enfatiza, destaca com as outras pessoas que estiverem conosco também. Eu quero fazer algumas considerações nesta noite em Romanos capítulo 5. Então, se você estiver com sua Bíblia, ou se você for conectar em uma versão online, eu estou fazendo a leitura e a meditação a partir da versão King James. Então, você possa acessar aí nesse tempo. Irmão Breno Cerqueira, bem-vindo, meu querido. Muito bem, vamos então ler alguns versículos de Romanos capítulo 5 para fazermos algumas considerações dentro da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: portanto, havendo sido justificados pela paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, ou as versões trazem a palavra experiência. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a confiança, ou a esperança, de acordo com a versão que você estiver lendo. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações
por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos ou éramos pecadores, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de expor sua vida. Porém, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda estávamos ou andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Esta é uma revelação do Senhor para cada um de nós a partir desse entendimento que Paulo teve, dessa justificação. Esse ato do Senhor intervir em nosso lugar para assumir o nosso lugar e, ao assumir o nosso lugar na cruz, nos proporcionar então condições de vivermos uma nova vida com Jesus. Eu quero destacar algumas questões nesse texto, à medida que nós vamos relembrando alguma coisa que nós lemos aqui no texto de Romanos capítulo 5. Vejamos o seguinte: paz com Deus por meio de Jesus Cristo, porque fomos reconciliados pela fé. Então vejam que a paz que nós temos com Deus não é resultado de uma ação humana. A paz que nós temos com Deus não é resultado de uma resolução de problemas terrenos imediatos. A paz que nós temos com Deus não é a ausência de problemas em nossa vida. Nós não esperamos a ausência de problemas para termos paz, porque o próprio Jesus já havia dito que no mundo nós teríamos aflições. Então, a ausência de problemas, ela só será conseguida no momento em que nós deixarmos este mundo, se estivermos com a nossa vida colocada em Jesus Cristo. Porque, na verdade, se você ainda não teve o encontro salvador com Jesus, ao deixar esta vida, os seus problemas só vão aumentar. Porque a Bíblia diz que depois da morte vem, então, o juízo, vem a condenação, vem o sofrimento, vem o tormento eterno para aquele que não teve esse encontro salvador com Jesus. Então, se você quer se livrar de problemas futuros, o meio para isso é ter a sua vida nas mãos de Jesus, é entregar a sua vida a Jesus agora, viver com Jesus nesse tempo, nesse momento, no agora, para que na eternidade você tenha, então, esse desfrutar do reino celestial com Jesus Cristo, com os anjos, com os seus remidos. Portanto, quando Paulo fala que
em Romanos capítulo 5, dessa paz com Deus, ele está dizendo, está nos lembrando aqui, que esta paz que nós alcançamos com Deus, ela ocorre em nossa vida por meio ou através de Jesus Cristo em nossa vida. Agora vejam que no início do versículo ele diz o seguinte: havendo sido justificados pela fé. Então veja, a fé é o meio, é a porta de entrada do reino de Deus. A fé é a porta de entrada para a paz. A fé é o meio pelo qual o Senhor então proporcionou para que nós chegássemos a Jesus. Por isso ele vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então vejam que Paulo está dizendo aqui que a fé é o primeiro passo que nós damos para sermos justificados, para que o nosso pecado seja perdoado. A partir desse momento, desse passo de fé, em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ele então nos ensina que agora, com essa justificação, ele nos dá paz com Deus. Interessante que paz com Deus significa que antes da fé e da justificação, não havia paz com Deus. Você poderia até buscar uma paz aparente em uma série de situações. Mas com Deus havia um rompimento. Havia uma barreira, havia um rompimento de relacionamento seu por causa do pecado. Porque a Bíblia nos ensina que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. E pela fé em Jesus, quando somos justificados, então ele proporciona a nós com Deus. É um relacionamento com Deus. É uma vida com Deus que proporciona então uma paz real, verdadeira, porque nós estamos aliançados com Deus. Ele, diz a palavra do Senhor, que então ele é a nossa paz. Então, quando nós estamos com Deus, ele então é a nossa paz. Muito bem, então vejamos que ele continua então falando aqui a respeito dessa paz com Deus. Então, no versículo 2, ele diz assim: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Veja que coisa maravilhosa que Paulo nos lembra aqui. Ele diz assim, que por meio do nosso Senhor Jesus temos a paz com Deus e por intermédio dele nós obtivemos então esse pleno acesso pela fé. É pela fé que nós temos acesso à graça salvadora de Deus. Nós estamos então firmados nesta salvação. É pela fé que nós então nos gloriamos na plena glória de Deus na nossa vida. Então, vejam, a fé. O autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vejam que quando Paulo está falando aqui a respeito desse pleno acesso que nós temos à fé, pela fé, a esta graça, ele está falando aqui usa um termo aqui, de rompimento de barreira, acesso livre.
como você quisesse ir a um determinado lugar e aqui bloqueado, uma barreira que caiu, um terreno que cedeu, então o acesso ali foi bloqueado. Aí Paulo usa aqui essa linguagem para nos dizer o seguinte: através de Jesus nós obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça salvadora. Nós obtivemos pela fé esse acesso. Como é que então que isso foi possível? Então nós precisamos voltar ali em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós vamos encontrar ali todo o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Ele está ali na cruz, recebendo os nossos pecados, e a Bíblia diz que no momento em que ele morreu, no momento que ele declara, traz aquela expressão de vitória, está consumado. O véu do tabernáculo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso foi aberto. Aquele acesso que antes estava limitado apenas ao sacerdote, ao sumo sacerdote, para que ele pudesse ir ao Santo dos Santos para apresentar os pecados dos homens. Agora, no momento em que Jesus declara, está consumado, a obra foi realizada, a obra concluiu. Se ela está concluída, então o acesso agora está aberto. O véu se abriu, o véu do templo e o acesso à presença de Deus se abriu em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui, através de quem nós temos o acesso. Separando, não há mais uma parede separando, não há mais uma barreira que caiu que está à nossa frente, não há um terreno que cedeu. Não, ele diz o seguinte: tudo aquilo que nos impedia o acesso a Deus foi agora então resolvido. O véu se abriu e agora nós mesmos chegamos até Jesus por meio da fé. É a fé que vai então nos capacitar. Esta fé que nos leva então a entrar por esse acesso que foi aberto pela morte de Jesus. Lá na cruz, Jesus abriu esse acesso, abriu esse caminho que estava impedido, esse caminho que estava bloqueado. Lá na cruz, Jesus então deu-nos livre acesso agora à presença do Pai. E podemos então agora chegar a Ele, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós só entendemos isso, meus queridos, como um ato de fé. É pela fé que nós entendemos isso. É a fé que nos leva a entender isso, que nos leva a viver esta verdade. Uma fé que não é simplesmente um acreditar em um Jesus que veio e habitou entre nós na história. Não é uma fé que se acredita como se acredita em outras histórias, em outros conquistadores, em outros líderes. Não, é uma fé salvadora. É uma fé que nos leva então agora a entrar por um novo e vivo caminho que ele nos abriu com seu próprio sangue, com sua própria vida, ao declarar que tudo está consumado. E agora nós podemos então entrar. E nessa entrada pela fé nós encontramos com Deus. Nessa entrada pela fé por meio de Jesus é que nós então podemos entrar por ela, nos encontrar com Deus, receber esta paz de Deus em nosso coração, ter uma vida onde o Senhor é glorificado através das nossas ações, porque nós obtivemos o acesso ao Senhor e as nossas ações serão mudadas, as nossas atitudes serão mudadas.
A nossa forma de enxergar as coisas serão mudadas. Aí ele continua dizendo, Paulo continua dizendo aqui, Romanos capítulo 5, tem mais coisas, meus irmãos. Isto é apenas a porta que se abriu, é apenas o acesso que se abriu, que nós entramos por ele. Aí ele fala o seguinte, mas não é somente isso, tem muito mais coisas que Deus nos fez, tem muito mais coisas que Deus nos proporcionou. E o texto diz aqui que não somente isso, o Senhor vai nos permitir agora que as tribulações que nós passamos não é motivo de derrota. Tribulação deixa de ser motivo de derrota. A tribulação agora passa a ser motivo de glorificação. Gloriamos nas tribulações porque nós aprendemos. E aqui eu quero lembrar a você, a tribulação que nós passamos, ela é pedagógica. A tribulação, os problemas que nós estamos enfrentando agora essa pandemia com essas dificuldades, isso é ensino. A tribulação tem que ser enxergada como um processo de ensino, processo pedagógico, através do qual o Senhor está nos ensinando através dela. Então veja que o texto diz assim, nós nos gloriamos nas tribulações porque aprendemos que a tribulação produz essa perseverança ou a experiência, de acordo com a versão que você estiver utilizando. Então vejam que tribulação não é motivo de derrota. Tribulação que nós enfrentamos em nossa vida, as dificuldades, os problemas, ninguém quer passar por elas. Nós queremos viver uma vida livre de tribulações, né? Foi-se ensinado durante algum tempo aí, através de alguns grupos religiosos, que quando você tem um encontro com Jesus, agora todos os seus problemas já acabaram. Você agora vai viver uma vida aqui na terra no mar de rosas. Você não tem mais problema de saúde, você não tem mais problema financeiro, você não tem mais problema na sua casa, você não tem mais problema de desemprego, não tem mais nada. Mas agora, nós, através dessa pandemia, nós estamos aprendendo exatamente isto, que a vida com Cristo não é isenção de tribulações. Elas virão. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter tribulações, temos aflições, e nós não podemos fundamentar a nossa vida em um ensino que não tem uma base bíblica para ele. O que o texto diz aqui é que a tribulação continua. Ele diz o seguinte, que só que a tribulação agora, nós vamos nos gloriar nela, porque por ela o Senhor está nos ensinando muitas coisas. E meus queridos, como nós estamos aprendendo através desse momento que nós estamos passando. Quantas coisas nós não imaginávamos que iríamos aprender e nós estamos aprendendo. Quantas coisas o Senhor está nos trazendo durante esse tempo. Meus queridos, nós precisamos entender que tribulação não é derrota. Problema que você enfrenta na sua vida, no seu dia a dia, seja um problema na sua casa, com o marido, com a esposa, com o filho, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, isso não é derrota. Tribulação você vai ter. No mundo nós vamos ser atribulados de todas as formas, mas agora o nosso foco não é a tribulação. Nós nos gloriamos nela porque nós agradecemos a Deus pelo fato de servi-lo, porque Ele nos deu um acesso maior, porque sabemos que a tribulação ela é limitada a essa vida. No dia que deixarmos esta vida, nós não vamos ter tribulação se nós entramos pelo acesso que Ele abriu. Vimos o versículo anterior, Ele abriu o acesso para nós. E depois que Ele abriu esse acesso, que nós entramos por Ele pela fé e recebemos em nossa vida a salvação em Jesus, as outras coisas elas se apequenam. Por mais que nós sejamos incomodados pelas situações do dia a dia, estejamos também
essa questão do afastamento, de tantas coisas que a gente tem visto e ouvido nos últimos dias, por mais que essas coisas elas sejam reais na nossa vida, o texto diz o seguinte: nós vamos enfrentar isso como um processo de aprendizado. O texto diz aqui que ela vai nos ensinar, que aprendemos que a tribulação, ela vai nos ensinar, ela é pedagógica, ela nos ensina para que nós sejamos então perseverantes. Essa perseverança ou essa experiência na nossa vida vai produzir um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai produzir em nós a experiência, ou a esperança, ou a confiança. No versículo 5, ele diz o seguinte: e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Então vejam, Ele abriu o acesso para que nós entrássemos por Ele. Depois de entrarmos por esse acesso que Ele abriu, Ele nos faz enxergar a vida de uma forma diferente, enxergar os problemas de uma forma completamente diferente. E os problemas que nós enfrentamos renova a nossa confiança em Deus, porque nós entendemos diariamente, nós entendemos o tempo inteiro que o Espírito Santo está em nosso coração. O texto diz aqui, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Então vejam, tudo começa em Deus. A nossa participação é o nosso ato de fé e de entrega. Deus, Ele fez todas as coisas e faz todas as coisas. Deus abre todas as portas, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos da provisão do Espírito Santo. O texto diz aqui o seguinte: Ele mesmo nos deu. Ele mesmo nos outorgou, Ele mesmo nos proporcionou o Espírito Santo, aquilo que nós precisamos. Ele então proporciona a cada um de nós, para que nós sejamos vencedores. No versículo 6 ele diz o seguinte: na verdade, no devido tempo, quando éramos ainda, algumas versões trazem a palavra pecadores, a versão que eu estou lendo, a versão King James, diz o seguinte: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. O pecado era uma fraqueza que gerava uma derrota em nós. No devido tempo, ou a seu tempo, aqui entra novamente aquela questão que nós já falamos algumas vezes, o kairos, ou Deus. De Deus, Ele proporcionou todas as coisas. No tempo de Deus, quando Ele viu a nossa fraqueza do nosso pecado, onde o pecado estava nos levando. Paulo diz em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. O pecado estava nos conduzindo à morte. E aí o texto diz que quando estávamos caminhando desta forma, nessa fraqueza, o pecado nos levando à morte, o que Cristo fez? Ele foi lá na cruz e morreu a nossa morte. Ele foi lá na cruz e morreu por mim e por você, para que nós não morrêssemos espiritualmente, para que não houvesse a condenação eterna sobre nós. Ele diz o seguinte: então, quando éramos ainda pecadores, quando éramos fracos, o pecado gerava a morte por nós, Cristo se fez a morte por nós. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele entregou a sua vida por mim e por você. O texto diz: Cristo morreu por todos os... Ele não morreu pelas pessoas boas. Ele vai falar sobre isso logo depois, no versículo 7. Ele não morreu ali pelas pessoas que, dentro da designação
humana, seria uma pessoa boa, porque ela ajudava todo mundo, fazia isso. Não, ele disse o seguinte, ele morreu pelos ímpios. Até porque a Bíblia diz que não há bondade nenhuma em nós, todos nós somos pecadores, todos nós somos ímpios, se não entregarmos a nossa vida a Jesus. Então, o texto diz que, então, ele morreu, ele se tornou a nossa morte, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. E no versículo 8, ele diz, porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda estávamos no pecado. Vejam, quando nós estávamos ainda no pecado, quando nós vivíamos longe do Senhor, quando nós estávamos condenados à morte eterna, Cristo morreu por nós. Cristo se a nossa morte. Cristo agora, ele transforma a nossa vida por causa da entrega da sua vida por nós. Versículo 9, agora, como fomos lá na cruz, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, salvos da ira de Deus. Então vejam, lá na cruz, pelo seu sangue, nós fomos justificados. Ele nos declara, então, justos lá na cruz. E depois o texto continua dizendo assim, agora, por intermédio dele mesmo, por intermédio do próprio Jesus que morreu a nossa morte, ele diz o seguinte, por ele mesmo nós seremos salvos da ira de Deus. Aqui ele fala do futuro. Então ele fala o seguinte, ele tira a condenação no passado, ele agora no presente, para que no futuro não haja a ira de Deus sobre nós. Então, essa é a fundamentação da nossa fé. Se quando ainda éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, muito mais agora no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Veja que coisa maravilhosa que Paulo nos lembra aqui, não é? Então, éramos inimigos, Cristo morreu por nós. Imagina, pensa no inimigo que você tenha, uma pessoa que seja um inimigo feroz seu. E aí você vai lá e resolve ajudar esse seu inimigo a resolver um problema grave na vida dele. O texto está dizendo que havia uma inimizade por causa do pecado. E o texto nos lembra aqui que é exatamente nesse momento, quando nós estamos vivendo esse grau máximo de inimizade contra Deus, é que Jesus então vem e se entrega na cruz por nós, e mediante a morte do Filho de Deus, ele então nos proporciona um privilégio agora de sermos amigos de Deus. Então vejam, o versículo inicia falando sobre o que nós éramos, inimigos. E o versículo termina dizendo sobre o que nós somos, amigos. Nós éramos inimigos. Por meio de Jesus, nos tornamos amigos. A barreira, a inimizade, o distanciamento que havia, as atitudes que haviam, então o texto diz o seguinte, todas elas já acabaram. Porque na cruz, Jesus desfez a barreira da inimizade. Na cruz, Jesus ele criou essa ponte, esse vínculo nosso com Deus. E passamos por Jesus, pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus, e herdamos então uma nova vida que ele então nos dá. E concluindo aqui, e ele diz assim, e ainda mais, se nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a completa reconciliação. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus, porque nós fomos e nós somos reconciliados com Deus. Não há separação. A obra salvadora de Jesus na cruz por nós proporciona a cada um de nós, meus queridos, esse novo tempo. O caminho está aberto, o caminho livre acesso a Deus foi feito por Jesus Cristo. E você pode entrar por ele, se você ainda não o fez. Em Jesus você encontra perdão, salvação, vida eterna, reconciliação com Deus, paz com Deus, vida nova com Deus aqui na terra, forma de encarar os problemas, aprendendo com os problemas, não deixando os problemas ser uma derrota, mas os problemas são uma vitória, são um meio pelo qual Deus nos ensina. Então Deus trabalha em todos os aspectos da nossa vida, através da obra salvadora na cruz por nós. Então vejam, fomos justificados na cruz. Somos salvos pelo sangue de Deus. Seremos salvos da ira de Deus e estaremos para sempre com ele no reino celestial. Será que você tem essa certeza? Se você não tem essa certeza, esse é o tempo para você fazer isto. O texto começa dizendo que fomos justificados pela fé e nós temos plena paz com Deus. A fé, portanto, é a porta de entrada. A fé é o meio pelo qual nós temos então o acesso ao Senhor. A fé é o meio pelo qual obtemos a salvação que Jesus nos traz. Que você deposite a sua vida nas mãos do Senhor. Que você renove a sua fé em Jesus. Você renove a sua aliança com Jesus hoje. Você declare pela fé que Jesus é Senhor da sua vida. Receba agora Jesus Cristo no seu coração. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua casa. Jesus aí onde você está hoje, para que você tenha paz com Deus. Para que por meio desta paz você tenha esse livre acesso até o reino dos céus. Para que através desse livre acesso você possa descansar no Senhor em meio aos problemas, aprendendo com os seus problemas. Para que através desse acesso ao Senhor você aprenda a viver essa nova vida com Jesus, sabendo que a morte que te levava, o pecado que te levava à morte eterna foi rompido em Jesus. E agora você tem livre acesso ao Senhor. Que você viva essa nova vida com Jesus hoje. Se você ainda não está vivendo, comece hoje. Se está vivendo, renove a sua aliança com o Senhor. Proclame às pessoas, declare a elas sobre essa obra salvadora de Jesus. E procure aprender na palavra do Senhor. Busque no Senhor na sua palavra. Entregue a sua vida, entregue a sua casa, entregue tudo nas mãos do Senhor Deus nesta noite. Receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Convide, fale com Ele agora. Jesus, entra no meu coração. Pela fé eu recebo o Senhor. Pela fé eu quero viver com o Senhor. Pela fé eu sou vencedor. Pela fé eu vivo com Jesus aqui. Pela fé eu vivo com o Senhor, porque o Senhor morreu a minha morte, me deu vida, e pela fé eu sei que eu viverei com o Senhor celestial. Que Ele confirme a sua oração, que Ele confirme a sua decisão, que você viva integralmente com Jesus e para Jesus todo o dia da sua vida. E no dia que Ele chamar para estar com Ele, que você esteja vivendo no reino celestial, com Jesus, seus anjos, os remidos. E se Jesus voltar antes, que você possa ser parte da igreja de Jesus, que Ele irá receber, irá transformar a nossa vida, os nossos corpos, para estarmos com Ele para sempre no reino celestial. Que Ele te abençoe, que Ele te dê esse perfeito entendimento nesse momento. Amém? Vamos orar agora. Eu quero colocar agora a sua vida diante do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nesse momento
em que o Senhor nos traz agora a revelação da palavra do Senhor. E o Senhor nos diz no texto que nós lemos que o Senhor nos outorgou, nos presenteou o Espírito Santo. O Espírito Santo consolador, mas esse Espírito Santo que também nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que esse Espírito Santo agora possa visitar cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo, Pai. Que eles estão nas suas casas, onde estiverem, que o Senhor possa agora ir ao encontro dessa pessoa ali onde ela estiver, Pai. Faz uma obra salvadora, transformadora. Convence essa pessoa do pecado. Convence essa pessoa, Pai, de que longe do Senhor ela é inimiga de Deus. Que Jesus morreu na cruz por ela, para que ela possa nesse momento receber essa bênção da salvação, o acesso ao caminho que o Senhor abriu pelo seu sangue. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, faz com que cada um agora possa entender essa Jesus lá na cruz, como essa obra salvadora acontece agora e como ela acontecerá também no futuro na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, traz convencimento do Senhor. Deus, que haja esse entendimento e essa renúncia e essa entrega da vida para o Senhor nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado nesta vida, nesta casa, que a vida do Senhor possa ressurgir em cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, para que eles vivam uma vida em abundância, uma vida de realização na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, daqui a pouco eu ainda vou orar mais uma vez pelas famílias, pelas mães, mas antes de a gente fazer isso aqui, deixa eu só destacar algumas pessoas que entraram, as que estão ainda, então fica aí alguns destaques. Miriam Pérez Magalhães, irmão Luiz Carlos Lima, que bom, meu irmão, ter você novamente aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente. Maria de Lourdes Santos Oliveira, Deus abençoe, minha querida irmã. Oração por nosso amado pastor Zé Walter, suas filhas, seus netos, seus genros. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe sempre vocês. Sueli Teixeira, Deus abençoe, minha querida. Abençoe aí sua vida, sua casa. Bertier, Lucas. Irmão Éder Anacleto, Deus abençoe, meu querido, sua vida. E irmão Éder, hoje ele estava conversando comigo sobre os vídeos, né, das nossas ministrações aqui, que ele hoje estava assistindo pela terceira vez no domingo passado. E que bênção, é isso mesmo. A gente publica exatamente para que a gente possa aprender mais, e fica à vontade para isso, tá? Irmão Hélio, irmã Delúcia, Deus abençoe a vida desse casal muito especial, abençoando a vida Suelen grandemente. Denilson Marcelino, que bom, meu irmão, tê-lo aqui, Deus abençoe, meu querido. Zé Júnior, Deus abençoe, meu querido. Através do Filho de Deus, nós temos livre acesso a Ti, né? É uma canção que nós cantamos ali sempre no templo, né? Vontade. Muito bom se a gente pudesse estar tendo essa participação para cantarmos juntos, né? Irmã Zenaide Maria, Paz do Senhor, bem-vinda, minha querida. Gabriela Souza, Gabi, Deus abençoe sua vida, viu? Bom ter você aqui. Jali Bertoldo, Deus abençoe, meu querido, sua vida. Minu, Jali e Miriam, juntos ali. Minha sobrinha lá em Valadares, Kelly Bicalho, Deus abençoe, Kelly, sua vida grandemente. Laís Ellen, Deus abençoe, Laís, sua vida também. Luzete Ferreira, minha irmã, bem-vinda aqui. Sandra Guimarães, abração, minha querida, um abração para a irmã Julita aí também, tá bom? Estamos com saudade de todos vocês. Zé Júnior, Zenaide, Maria de Lourdes. Muito bem, estão aí as nossas
Saudações às pessoas que entraram posteriormente. Deus abençoe grandemente a todos nesta noite. Meus irmãos, eu quero estar lembrando aos irmãos, a todos que estão ligados aí nessa transmissão, que essa transmissão é resultado de um trabalho da Primeira Igreja Batista, do bairro Industrial, em Contagem, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1158, e estamos, durante esse período, fazendo as nossas transmissões e alcançando as pessoas através da Palavra de Deus. Outra coisa é sempre reforçando que as nossas transmissões elas são feitas ao vivo pelo Facebook, ainda não temos condições de fazê-lo ao vivo pelo YouTube, então logo nós concluímos o vídeo aqui, ele depois de algum tempo, uns 40 minutos mais ou menos, ele é baixado para ser postado no YouTube. Nem todas as pessoas têm acesso ao Facebook, mas todas podem acessar o YouTube. O canal é pr.Paulo César de Carvalho. Lá você pode ver esse vídeo, verá esse vídeo. Os demais também, todos estão publicados lá também. O de hoje de manhã, as devocionais, algumas devocionais estão ali publicadas também. Ali você pode compartilhar aquele link com as outras pessoas. Se você quiser, você pode se inscrever ali no canal, ativar o sininho ali, para que você possa receber a notificação de novos vídeos postados, tá bom? Então, fique à vontade para entrarem lá e participarem, interagirem conosco ali também. Você pode mandar suas mensagens lá, ou pode mandar suas mensagens também pelo Facebook, os irmãos da igreja pelo WhatsApp também, que tem todo o contato. Então assim nós vamos caminhando até o dia que o Senhor nos permitir, então, voltar a nos encontrar novamente ali no templo. Esperamos que seja muito em breve que isso aconteça. Aos irmãos membros da igreja, nós estamos sempre lembrando que nós estamos nesse afastamento social, mas o templo ele permanece, os compromissos financeiros dele permanecem e, como sempre, nós sempre lembramos, nós somos uma igreja filiada à Convenção Batista Mineira, à Convenção Batista Brasileira, e como batistas brasileiros nós não recebemos verbas de órgãos governamentais para nossa manutenção. Toda a manutenção do templo, com todo o pessoal, é feito através dos dízimos e ofertas dos membros da igreja. Algo voluntário que é feito e esperamos que os irmãos membros da igreja estejam sendo fiéis a isto, independente do afastamento, que isso não possa estar afetando a sua fidelidade ao Senhor e aos nossos compromissos financeiros. Vários irmãos estão sempre ali sendo fiéis, né, a uma conta bancária da igreja para se fazer isso. Algumas pessoas têm dificuldade com acesso ao banco devido à dificuldade de locomoção e nós sempre provemos uma solução para que esses recursos financeiros possam então ser repassados. Então, esperamos que haja fidelidade de cada um nesse momento para que nós mantenhamos as coisas funcionando normalmente, para que o dia que nós voltarmos a nos reunir no templo, a gente já esteja com tudo organizado, tá bom? Então fica aí esse desafio. Também aos irmãos que estão participando daquela jornada de oração, todos os dias, das 5 da manhã até 1 hora da manhã mais ou menos tem gente orando. Então a gente está colocando os motivos de oração que já foram pré-definidos, enviados. Outros motivos que tiverem podem enviar, que a gente acrescenta. Mas esperamos em Deus que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor. Então vamos manter firme o nosso propósito de oração. Se houver algum contratempo no horário que você pré-estabeleceu para você mesmo, então você me fala que a gente faz uma flexibilização aí, né? Isso já tem acontecido com várias pessoas que precisam, né? Então a gente
sempre está buscando um meio para que a gente possa ter sempre alguém orando nesse período, tá bom? Então nós vamos orar mais uma vez agora, e com esta oração nós vamos apresentar as nossas famílias ao Senhor, as mães desse dia, as quais nós desejamos que o Senhor possa abençoá-las grandemente. Você quer ouvir uma palavra que nós demos sobre as mães, está lá no YouTube ou no Facebook, tá bom? Então lá você tem a palavra para as mães que nós damos hoje pela manhã, tá bom? Hoje de manhã a gente enfatizou esse tema, Supermãe, e agora à noite nós estamos enfatizando a justificação pela fé. Então vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Ó Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá, Deus, para te servirmos. Estamos juntos nesse ato de fé, separados, Deus, pelo afastamento social, mas unidos no mesmo Espírito e fortalecidos e renovados cada vez mais no Senhor. Aqui nós estamos, Pai, unindo aos nossos irmãos através da igreja que se reúne agora nas casas dos teus filhos, Pai. Cada casa que está sintonizada agora é uma igreja do Senhor que está reunida, Pai. Então, em nome de Jesus, que a igreja que está na casa desta pessoa agora possa ser abençoada pelo Senhor. Que esta igreja, ali nesta família, seja abençoada grandemente pelo Senhor. Que o poder do Senhor se revele nesta casa agora, Pai. Se tem alguém ali, ó Deus, que ainda não conhece Jesus como Salvador, que o Senhor possa, Deus, abrir as portas, ó Deus, de meios para que essa pessoa entenda quem é Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa convencer essa pessoa, que o Senhor possa dar entendimento da vida e obra de Jesus na vida dessa pessoa, Pai. Se nessa casa, ó Deus, agora tem alguém que está doente, que o Senhor possa trazer cura, Pai. Se tem alguém que está desempregado, que o Senhor possa abrir as portas do emprego para ela, Deus. Ó Deus, se alguém está aflito, oprimido, Deus, o Senhor possa trazer paz a esse coração, Deus, em nome de Jesus. Abençoa esta família, Deus. Abençoa esta casa, Pai, para que a glória do Senhor seja revelada aí nesta casa, nesse momento, Pai. Que toda dor se transforme em alegria, Pai. Que toda a tristeza seja retirada. Que a paz de Deus e a paz com Deus se revele nesta vida e nesta casa que agora está conosco nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, libera bênção abundante sobre cada vida nesse momento, Pai. E pedimos, ó Deus, nesse dia tão especial para todos nós, Dia das Mães, quando nós lembramos, ó Deus, a importância de cada uma das servas do Senhor como mãe, esse alto privilégio que o Senhor deu a cada uma dessas mulheres de serem mães, Pai. Obrigado, Pai, pela vida delas. Que o Senhor possa, ó Deus, estar fazendo com que elas possam honrar a maternidade, esse privilégio, Deus, servindo ao Senhor, ensinando os filhos nos caminhos do Senhor, meu Deus, dando sabedoria para viver o dia a dia na Tua presença, Pai. E capacite também os filhos, Pai, para que eles possam honrar ao Senhor, honrando as suas mães, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar dando a eles o respeito necessário pelas suas mães, Pai. Que eles possam ser entendedores, Pai, desse papel, desse privilégio que eles têm de ter as suas mães com eles, Pai. Aqueles que as mães já não estão mais com eles, o Senhor já se recolheu, Pai, que o Senhor possa trazer o conforto e o consolo do Senhor para cada vida, para cada pessoa nesse momento, Pai. Que o Senhor possa sustentar esta vida, ó Deus. Que o Senhor possa dar a cada um, ó Deus, a certeza de que foram bem cuidados, que o Senhor honrou a vida deles. E agora, ó Pai, somos gratos às nossas mães por aquilo que elas nos deixaram, pelo legado que elas nos deram. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida delas, Pai. E a vida de cada um dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentar-nos pela graça e pelo poder do nome de Jesus, Deus. Nos dê uma noite em paz, uma semana de muitas vitórias. Abençoe, Pai,
aquelas pessoas que estão já voltando às suas atividades, estão indo para o seu trabalho, que elas possam, ó Deus, ser guardadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, nesses tempos de tanta incerteza em que as notícias elas trazem tantos alardes, ó Deus, para as pessoas, Pai, mas que os seus filhos possam estar olhando para Jesus Cristo, Pai. Deixem as notícias ruins de lado e olhem para Jesus Cristo, que tem a solução para as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, guarda e protege, Deus, os seus filhos de todo mal, que eles sejam protegidos, guardados pelo Senhor em todo o caminho, Pai. E aqueles, ó Pai, que não podem ainda transitar, que estão ainda limitados nas suas atividades, que o Senhor possa renovar neles, ó Deus, a paciência para esperar esse tempo certo, Deus, e que o Senhor possa livrar a terra, a nossa terra, o nosso país, desse mal que está alojado e trazendo tanto mal para as pessoas, Pai. Traz o livramento, traz cura, traz restauração e abençoe, Deus, a igreja do Senhor Jesus, reunida através das redes sociais, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e apresentamos cada vida ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido, o Senhor te dê uma semana em paz, o Senhor te dê muitas vitórias. Viva com Jesus, viva em Jesus, viva a vitória, porque o caminho foi aberto, o véu do templo se rasgou, o acesso foi aberto, o sangue de Jesus te purifica do seu pecado, e agora você é um filho de Deus, é um amigo de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a pastora Eunice, Camilo também, que entrou aqui. Deus abençoe a todos e guarde e cuide, sustente e dê uma semana de muitas vitórias. Nos encontramos na terça-feira ou nesses intervalos através de algumas devocionais. Deus te abençoe e te guarde cada dia da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.